Não me convidaram. Não este ano. Nem no ano passado. Nem nos últimos 10 anos. O assunto do e-mail era terça-feira, tentando parecer alegre e carinhoso, meio desesperado. Retiro da família Whitmore. 2025. Confirme sua presença. Na sexta-feira, já estava claro que não era para mim. Eu sabia antes mesmo de abrir o e-mail, mas abri assim mesmo. Estavam todos lá. A Camille, claro, com o marido e os 2 filhos. A tia Janine, lá de Savannah. O tio Roger, ainda usando aquele chapéu de pescador ridículo em todas as fotos. Até a prima Lily, que um dia roubou meu vestido de formatura e ainda jurou que não. Mas eu? Nada. Nem uma versão errada do meu nome. Nem em Carla. Nem em Clara. Só um espaço em branco onde eu devia estar. Esse tipo de exclusão não grita. Ela fica ali, zumbindo baixinho o tempo todo. Como uma geladeira ligada ao fundo. Até que um dia o silêncio te lembra que você sumiu. Eu estava sentada no meu escritório em Santa Mônica, cercada de prazos e diplomas emoldurados. Com uma vista de canto que eu ralei muito para conseguir. Mas o ambiente era frio, de um jeito que nem o sol da Califórnia conseguia esquentar. Olhei de novo pro e-mail. Depois pro meu nome, que não estava ali. Como se nunca tivesse existido. Quase fechei o laptop. Quase. Mas alguma coisa me fez abrir uma nova aba. Digitei o nome da casa de praia onde sempre faziam um retiro. Aquela casa branca, grande, na costa da Geórgia. Com um balanço na varanda. Luzinhas penduradas. Foi lá que vi meu pai rir pela última vez, antes do derrame deixar tudo difícil. E lá estava ela. Uma nova publicação. Não estava para alugar. Estava à venda. Nenhuma mensagem em grupo. Nenhuma ligação. Nenhuma só para te avisar. Mas eu li cada linha do anúncio. O dono tinha baixado o preço e estava motivado a vender. Eu conhecia a corretora. A mesma mulher que cuidou da casa da minha avó. E foi aí que senti o ar mudar. Eles estavam se desfazendo da casa. Em silêncio, como se tivessem me deixado para trás. Como se eu fosse só mais uma lembrança que eles queriam esquecer. Mas eu não estava com raiva. Ainda não. Fechei a aba do computador e me virei para a estante atrás de mim. E lá estava ela, a concha turquesa que meu pai me deu quando eu tinha 9 anos. Você pensa nas marés, Clara, ele disse. Nunca deixe que eles te façam se sentir menor. Foi aí que a ideia veio. Eles apagaram meu nome de todos os convites. Mas eu ainda lembrava como assinar um. O problema de ser deixada de lado é que ninguém te avisa que isso está acontecendo. Começa aos poucos. Uma ligação perdida. Uma foto da família postada sem você. Um lugar vazio na mesa do jantar e ninguém pergunta onde você está. No começo, eu tentei. Mandei presentes de Natal. Escrevi no grupo da família, quando ainda me incluíam. Viajei para casa no dia de Ação de Graças, mesmo quando a passagem custava mais que o meu aluguel. Me ofereci para ajudar na hipoteca da minha mãe, quando os filhos da Camille precisaram de aparelho nos dentes. Fiz o que a filha mais nova costuma fazer, aparecer, ficar na minha, ser útil. Mas utilidade tem prazo de validade. Camille sempre teve os holofotes. Ela era calorosa, bonita em foto, e barulhenta de um jeito que as pessoas achavam charmoso. Organizava chá de bebê com drink personalizado. Criava camisetas combinando pro retiro da família. Uma vez, até me ligou de dentro de uma loja de artesanato, perguntando se eu preferia azul petróleo ou coral para as mesas da casa de praia. Eu disse, acho que não vou esse ano. Ela respondeu, tudo bem, Clara. Vamos guardar um prato para você. Mas ninguém guardou. Depois do derrame do meu pai, fui sozinha. Fiquei no hospital com ele, enquanto Camille dizia que estava sobrecarregada e minha mãe não conseguia lidar com a situação. Fui eu quem deu comida para ele, quem leu em voz alta o livro favorito dele, do Steinbeck. Quando ele conseguiu falar de novo, a voz saiu fraca, você veio. Naquele inverno, perguntei para minha mãe sobre o planejamento da herança.
Não era por dinheiro, era só para entender o que ia acontecer com a casa, as contas, o fundo que ele tinha comentado. Ela deu um sorriso forçado e disse: Camille. Eu e ela cuidamos disso. Não esquenta essa sua cabecinha linda. Eu parei de perguntar. Na última vez que tentei visitar a casa de praia da família, a chave reserva não estava mais debaixo do tapete. Camille falou que trocaram as fechaduras depois de um arrombamento. Mas ninguém tinha falado nada de arrombamento. Aí comecei a pular os feriados. Mandava cartões que nunca recebiam resposta. E parei de corrigir quando postavam no Facebook que eu andava ocupado ou distante. Um dia, minha mãe postou uma foto antiga da Camille com meu pai sentados na praia, o pôr do sol atrás deles. Eu lembro dessa foto. Fui eu que tirei. Eu tava lá só fora do enquadramento. Ela me cortou. Foi nesse ano que parei de mandar presente. Mas não parei de prestar atenção. Savannah, minha ex-vizinha que agora é assistente jurídica, ainda me mantinha por dentro. Discretamente, me mandava prints de mensagens e e-mails dos quais eu tinha sido deixada de fora. Eles acham que você sumiu, ela disse uma vez. Mas eu só estava ouvindo. Eu não fui embora. Eu só estava esperando. E às vezes, quem te esquece mais rápido é quem mais tem medo do que pode acontecer se você resolver voltar. Eu não comprei a casa por vingança. Comprei porque cansei de fingir que minha ausência era o problema. O anúncio estava no ar fazia 13 dias, em silêncio. Nenhuma grande divulgação. Nenhuma mensagem no grupo da família. Só um link discreto de à venda, enterrado no boletim imobiliário que eu quase deletei. A casa nem estava mais listada com o sobrenome Whitmore. A casa tinha sido transferida para uma empresa de fachada, uma tal de LLC, com certeza, coisa que a Camille criou depois que o papai morreu, para deixar tudo mais organizado. Eu conhecia esse papo. Trabalhei com estratégia corporativa. Já vi esse truque mais de 100 vezes. Mas eu não fiquei com raiva. Fui prática. Imprimi os documentos, liguei para um amigo que trabalha com direito imobiliário e marquei uma ligação com a Savannah para aquela mesma noite. Ela fez uma busca de registro em menos de 10 minutos, e achou algo que ninguém esperava, uma cláusula no fundo, ligada diretamente a mim. O fundo original do meu pai tinha uma cláusula de segurança. Se a casa ficasse com impostos atrasados, sem seguro, ou se não fosse feito o que devia, o beneficiário secundário teria direito total de recuperar a propriedade. Os impostos estavam vencidos. O seguro também. Não foi nem por mal. Foi descuido. Preguiça. Camille e minha mãe provavelmente acharam que podiam deixar a casa ali, meio largada, meio usada, até decidirem o que fazer. Mas papai pensou em tudo. Ele deixou uma porta dos fundos, no papel. A voz da Savannah era calma: se você quiser, Clara, a casa é sua. Não precisa brigar. Eu não respondi na hora. Só fiquei olhando para a concha turquesa na minha mesa. Ainda inteira, depois de todos esses anos. Lembro direitinho do meu pai limpando a areia dela e me entregando como se fosse um presente sagrado. Você pensa nas marés, Clara, não nas ondas. Você volta mais forte. Naquela noite, abri uma planilha nova. Coloquei tudo ali, minhas finanças, ações, poupança, o que eu tinha. Eu não era rica, como a Camille fazia parecer nas redes sociais. Mas eu tinha construído algo sólido. Seguro. Só meu. 2 dias depois, entrei em contato com a corretora do anúncio. Ela nem reconheceu meu nome até eu dizer: Clara. Filha do Thomas Whitmore. Ela fez uma pausa. Ah, você. Você é a outra. Sim. A outra. Assinei os papéis de compra usando a cláusula de reserva. Sem avisar ninguém. Sem fazer barulho. Depois, entrei no site de reservas e marquei um quarto. A suíte master. 3 noites. Check-in na sexta. Nome da hóspede, Senhorita C. Whitmore. Nas preferências, escrevi: por favor, deixar uma garrafa de champanhe Perrier Jouet no gelo. Os hóspedes preferem travesseiros firmes, lençóis de algodão e total privacidade.
Quando recebi a confirmação, não sorri. Também não chorei. Só fiquei sentada. Quietinha. Eles me apagaram do convite. Eu acabei de me colocar de volta na história. Cheguei mais cedo. Não para cumprimentar, nem para espiar. Só queria ver a casa de novo antes que alguém mexesse nela. Parecia menor do que eu lembrava. Ou talvez eu é que tenha crescido. O balanço da varanda ainda estava torto. As venezianas precisando de tinta. Alguém tinha trocado a lanterna da frente por uma lâmpada solar barata. Mas a casa ainda respirava com aquela brisa do mar. Como se tivesse esperando por mim esse tempo todo. Não fiquei muito. Só o suficiente para ver se o champanhe estava no gelo. Os lençóis estavam dobradinhos. E o meu nome, escrito certo no livro de hóspedes. Então fui embora. Estacionei um carro alugado 2 ruas depois, e esperei. Às 18h42, o Audi branco da Camila entrou na garagem. O marido dela saiu primeiro, tirando as malas. As 2 crianças vieram logo depois, já brigando entre si. Camille saiu por último, levantando os óculos escuros como se fosse uma coroa. Depois veio minha mãe, no banco de trás do carro do tio Roger. Ela usava aquele vestido de resort, com um colar de pérolas no pescoço. Sem maquiagem, só um protetor labial com cor. O uniforme de uma senhora do sul se preparando para negar tudo com classe. Eles foram empurrando as malas até os degraus da frente, sorrindo. Falando alto, como se nada estivesse fora do lugar. Eu podia ouvir risadas e umas instruções soltas. Camille foi na frente até a recepção, e aí tudo parou. A recepcionista, uma moça nova, com cabelo curtinho e um sorriso meio sem graça. Falou como se estivesse lendo a previsão do tempo. Desculpa, mas nenhum dos nomes de vocês está na reserva de hóspedes. Vocês estão com o grupo da senhorita Clara Whitmore? Camille piscou, confusa. Desculpa, grupo de quem? Senhorita Clara Whitmore. Ela tem a reserva completa. O nome caiu pesado, como vidro quebrando no chão. Todo mundo ficou em silêncio. Mas não aquele silêncio que espera uma resposta. Era o tipo de silêncio que muda o ar da sala. Foi aí que saí do carro. Não era para fazer cena. Era só a hora certa. Meus saltos batiam nos azulejos enquanto eu andava firme até a recepção. Nem olhei para Camille. Não precisava. Eu posso explicar, falei para a moça. Eu sou a senhorita Whitmore. Assinei a escritura faz 2 semanas. Camille virou o rosto, dura. Você comprou a casa? Sim. A voz da minha mãe saiu baixa, meio perdida. Mas, por que você faria isso? Olhei para ela, sem raiva, sem frieza. Só com a certeza de quem finalmente sabe seu lugar. Porque eu nunca fui convidada. Mas também nunca fui embora. Camille deu um passo para frente, os braços cruzados. Você acha isso engraçado? Acha que tomar conta da viagem da família vai provar alguma coisa? Não, respondi. Vai resolver. Entreguei meu documento para a recepcionista. Quem não estiver na minha lista de convidados deve ser acompanhado até a saída. Mas com educação, tá? São da minha família. A atendente hesitou um pouco, depois fez que sim com a cabeça. Atrás de mim, ninguém falou. Nem Camille. Nem mamãe. Nem tio Roger. O silêncio fez o trabalho por mim. Agora, que eles se expliquem. Que digam meu nome. Eles saíram da recepção sem falar nada. Sem gritos. Sem escândalo. Só os ombros duros e um silêncio que seguia eles feito fumaça. Eu não fui atrás. Não precisava. Agora eles sabiam. E isso já bastava. Ou pelo menos, era o que eu achava. Na manhã seguinte, uma van de jornal apareceu. Eu vi pela janela. Van branca, letras azuis, parada logo depois das cercas. Um homem de camisa social e muito gel no cabelo estava lá fora, com um microfone na mão. Ele olhava para a câmera como se estivesse contando um grande escândalo. Eu não abri a porta.
Mas assim que a reportagem foi ao ar, meu celular começou a apitar sem parar. Mensagem atrás de mensagem. E-mails. Até uma ligação de um ex-colega de trabalho que eu nem falava mais. É verdade isso? Você tomou a casa da sua família com um truque legal enquanto seu pai estava doente? A manchete dizia: filha usa brecha em testamento para tirar a família de casa antiga. Me fizeram parecer uma vilã de salto alto. Na matéria, uma fonte próxima da família dizia que meu pai estava mal da cabeça. E que foi manipulado a assinar os papéis. Não disseram nomes, mas eu sabia quem era. Camille sempre soube usar a pena dos outros como arma. Eu me sentei. Não chorei. Não escrevi nota nenhuma. Só liguei para Savannah, como combinado. Pode mandar, eu disse. Ela nem perguntou o motivo. Te envio em 15 minutos, respondeu. O que ela mandou foi completo. Tinha prints, todos com data, de mensagens da Camille com minha mãe. Uma delas dizia: não se preocupe. A Clara não vai mais aparecer. Ela sempre faz tudo girar em torno dela. Tá ocupada demais tentando provar algo para lembrar da família. Não se sinta mal por deixar ela de fora. Ela já tá acostumada. Também tinha áudios. Gravado no Viva Voz durante o almoço. A voz da Camille, clara e dura. A Clara sempre foi fraca demais para aguentar essa família. Deixe ela apodrecer naquele apartamento. A gente tá melhor assim. Mas o arquivo mais importante era um vídeo, gravado 2 verões atrás. Meu pai estava sentado na varanda dos fundos, com um cobertor nas pernas e segurando uma caneca lascada. Eu estava ao lado dele, mas fora da câmera. A voz dele era baixa, mas firme. Quero que a Clara fique com essa casa, ele disse. A Camille faz barulho, mas a Clara faz as coisas durarem. Eu não via esse vídeo desde o dia que gravei. Guardei ele para um momento como esse. Na manhã seguinte, coloquei tudo em um drive seguro e mandei o link para um único jornalista, alguém em quem eu confiava. Essa pessoa já tinha escrito, anos atrás, sobre cuidado com idosos, abuso e briga por herança. Sem legenda. Sem explicação. Só escrevi. Essa é a história completa. Você decide o que importa. O vídeo não viralizou. Nem precisava. De tarde, tiraram a manchete antiga do ar. A emissora soltou uma correção bem discreta. Minha caixa de entrada ficou calma. As mensagens também pararam. À noite, Savannah me mandou uma mensagem com 2 palavras. Estão quietos. Depois mandou outra. Pronta? Olhei pela janela, pro mar escuro sob a luz da lua. Respondi. Tô. O tribunal tinha cheiro de poeira e produto de limpeza. Cheguei cedo. Sem comitiva, sem advogado de terno caro. Só eu. Usei um vestido azul marinho. Minha avó chamava essa cor de azul aço. E levei uma pasta apertada debaixo do braço. Ali dentro estava tudo que eles nunca imaginaram que eu fosse mostrar. Camille já estava lá. Usava um terninho branco e a boca estava tão apertada que podia cortar papel. Ela nem olhou para mim. Mas vi os dedos dela batendo no celular, nervosa. Minha mãe sentou do lado dela. Estava com a coluna bem reta. As pérolas no pescoço dela tremiam a cada suspiro. Ela me olhou uma vez, e depois desviou os olhos. O funcionário chamou o nosso caso. Pedido urgente sobre posse de uma casa, com acusação de manipulação e influência em pessoa idosa. O advogado deles falou primeiro. Todo certinho, bronzeado, jovem demais para lembrar o som da internet discada. Usou palavras difíceis como intenção, vulnerabilidade, pressão. Disse que eu era uma estranha para a família. Fez até uma pausa antes da palavra para parecer mais grave. Eu não tremi. Quando chegou minha vez, levantei devagar. Sem drama, só com a verdade. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar um vídeo e um áudio que mostram claramente a intenção do meu pai. O juiz fez que sim com a cabeça. Os óculos dele escorregaram no nariz quando o assistente apagou as luzes. O vídeo começou.
Meu pai, enrolado no cobertor, falando calmo. Quero que a Clara fique com essa casa. Camille gosta de aparecer. Clara faz as coisas durarem. Ela foi a única que veio depois que tudo desmoronou. A única que não pediu nada. Aí ele olhou para a câmera e disse com firmeza: Isso não é sobre justiça. É sobre memória. Olhei ao redor da sala. Minha mãe piscava muito rápido. O maxilar da Camille tremia de tão tenso. Depois veio o áudio. A gravação da ligação. A voz da Camille. Deixe ela apodrecer no apartamento. Ela nunca foi da nossa família. Achei que seria mais fácil controlar ela. Silêncio. Mas não um silêncio de choque, era um silêncio de quem já entendeu tudo. O juiz se recostou na cadeira e bateu a caneta 2 vezes na mesa. Este tribunal não vê motivo para aceitar o pedido. As provas mostram que o falecido estava lúcido. E sabia o que queria. As palavras usadas pelos autores não mostram um mal-entendido, mas sim uma tentativa de excluir. Ele tirou os óculos. Este tribunal não resolve mágoas. Resolve a lei. E neste caso, a lei é clara. Ele bateu o martelo. Pedido negado. Camille ficou parada, com os punhos fechados, mas sem se mexer. A mãe ficou sentada, com os olhos fixos, mas secos. Peguei minha pasta e saí sem olhar para trás. Lá fora, nos degraus, os repórteres estavam esperando. Um microfone se aproximou. Uma pergunta estava no ar. Você tem algo a dizer para sua família? Pausei. Só o tempo suficiente para responder: não, eu já disse isso. Falei de forma calma e continuei andando. A casa estava silenciosa quando voltei. Não havia malas na varanda. Nenhuma voz se ouvia nas paredes, apenas o som do oceano e o leve barulho do vento passando pelas venezianas abertas. Por dentro, parecia a mesma coisa, mas mais clara, como se algo tivesse sido drenado dos cômodos. Talvez o barulho ou a negação. No começo, não toquei em nada. Fui andando devagar, tocando os veios da madeira no corrimão, passando a mão no canto do tapete no corredor, deixando o silêncio me mostrar o que tinha ficado e o que tinha ido embora. Na sala do escritório, que antes era da avó do meu pai, abri a última gaveta da velha escrivaninha, aquela que nunca era esvaziada. Lá dentro estava o sino dos ventos que fizemos juntos. Conchas amarradas em linha de pesca, linha azul desfiada, nós soltos, minha caligrafia de 9 anos ainda fraca em uma das conchas maiores, EW. Sentei no chão, com as pernas cruzadas como uma criança, e comecei a desembaraçar. Não consertei para deixar bonito. Consertei porque algumas coisas não precisam ser perfeitas para continuar importando. Quando Savannah chegou, ela trouxe vinho e toalhas de papel. Você não achou que eu deixaria você vencer sem limpar as janelas, achou? Ela sorriu. Trabalhamos em silêncio. 2 mulheres limpando mais do que poeira, limpando anos de rejeição, de ser apenas uma nota de rodapé na história de outra pessoa. Ao pôr do sol, pendurei o sino dos ventos do lado de fora da janela da cozinha. Ele pegou a brisa como se lembrasse de dançar. Mais tarde, enquanto estávamos sentados na varanda, Savannah perguntou: e agora? Olhei para o horizonte. Disseram que eu fui embora, que me deixei levar. Mas eu não fui a lugar nenhum. Fiz uma pausa. Eles simplesmente escolheram não me ver. Nós não brindamos, não comemoramos. Ficamos ali sentados, com 2 copos nas mãos, observando o mar se mover como uma respiração. Quando apaguei as luzes naquela noite, fiz isso cômodo por cômodo, de dentro para fora. Se essa história despertou algo silencioso em você, algo sobre o qual você não falava há anos, você não está sozinho. Somos mais do que você imagina. Pessoas que não foram embora. Simplesmente nunca fomos chamados de volta. Se você já foi excluído da sua própria história, deixe um comentário ou apenas uma palavra. Assim, o silêncio não venceu dessa vez. Nós lemos todo mundo.